começar. Boa tarde, sou o Eric Ribeiro, sou professor de Matemática e Lógica e sou policial civil aqui do estado do Rio Grande do Norte. Hoje vamos iniciar um assunto que muitos concurseiros têm dificuldade, tá? O nome desse assunto é argumento categórico. Argumento categórico. Então, vamos iniciar a nossa brincadeira aqui. Final da aula, eu mando as questões juntamente com um pequeno resumo. Eu não gosto de mandar antes, porque às vezes o aluno pega, aí se for bom, ele nem assiste a aula. Ele diz, vou nem assistir, que eu já sei o que é tudo. Então, fica na curiosidade. Argumento categórico. Pessoal, antes de entrar no assunto de argumento categórico, é interessante que a gente saiba o que seria argumento, tá? O argumento, gente, é uma relação de premissas e conclusão, que eu vou comentar ainda há pouco, já já. Só que antes de comentar esse conceito de argumento, é necessário que possamos lembrar de alguns conceitos importantes para responder as questões de argumento. E que conceitos são esses? Primeiro, diagramas lógicos. De forma resumida, a gente vai se dar com expressões hoje que são proposições categóricas. Todo A é B, algum A é B, nenhum A é B e algum A não é B. Para essas proposições categóricas, devemos montar os diagramas da seguinte forma. Para o todo A é B, a gente faz isso aqui, ó. A dentro de B, certo? Ou pode usar esse diagrama. Esse primeiro diagrama é utilizado quando o conjunto menor ele está dentro de um conjunto maior. Eu vou representar por M maiúsculo. E aqui nesse caso é utilizado quando os dois conjuntos são iguais, tá? Os conjuntos são iguais. Tranquilo? Para responder as questões de argumento, a maioria das questões, essa primeira abordagem, que o menor é dentro do maior, é a mais utilizada, tá? Então, nós vamos responder, montar diagramas, utilizando principalmente essa abordagem. Para o diagrama nenhum A e B, você vai fazer diagramas separados. E para a estrutura algum A e B, você vai fazer interseção. Por quê? Porque esse algum indica interseção. E para o algum A não é B, também você vai fazer interseção. O que vai mudar na prática é a diferença. Algum A e B é a interseção entre os dois. Tá? Esse algum A não é B vai funcionar dessa forma. O não, ele exclui o conjunto que vem após o não. Então, nesse caso, eu vou excluir o conjunto B. Vai sobrar os A's que não são B's, que são esses aqui. Tá? Então, em termos práticos, que muda a interpretação, mas a representação do algum A é B e algum A não é B faz dessa forma, montando uma relação de interseção. Beleza? O Wendel tá aí? Wendel, seguinte, minha internet está muito ruim, está oscilando bastante, tá? Então, é só para dizer que se porventura cair, eu retorno. E de vez em quando eu vejo, eu meço a conexão, eu tenho que tirar o Wi-Fi, eu li meus dados também, né? Eu conecto os dados. Aí, só para segurar a internet. Aí, tiro o negócio do Wi-Fi e coloco. Se é um problema no roteador, que o cara ficou para ajeitar desde a semana passada, tá? Então, só para avisar. Se der problema, espero que todo mundo compreenda. Qualquer coisa, Fica se tranquilo, for professor. inviável para remarcar, se for inviável a gente remarcar a aula, então Fica tranquilo. O que tenha só acontecer paciência. aqui, a gente desenrola, tá bom? Quem sabe faz ao vivo, né? Fica tranquilo. É verdade. Não se preocupe. Então, vamos lá. Então, sinônimos da palavra todo. Então, a gente sabe que todo A e B representa um diagrama dentro do outro. Certo? E o todo pode vir representado de algumas formas nas questões de concurso. Pessoal, o outro rapaz da tríade, ele falou que a maioria de vocês já tem um domínio no conteúdo, né?
Então, o pessoal da PMCE é uma continuação do nosso curso, e o pessoal da trilha, eles falaram o seguinte, ó, o pessoal já tem domínio do conteúdo, então pode abordar uma coisinha que você acha que tem mais dificuldade, pessoal. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, sinônimos da palavra todo. Pessoal, o todo é o mesmo que nem o não. Então, como assim? Na hora que eu digo todo A é B, para o raciocínio lógico, é a mesma coisa de falar nenhum A não é B. Todo homem é mortal, nenhum homem não é mortal, certo? É a mesma coisa. Então, por exemplo, todo A é B, mesma coisa de nenhum A não é B. Todo pássaro voa. Para o raciocínio lógico, é a mesma coisa de falar nenhum pássaro não voa. E algum tem também sinônimos. Quem são? O algum é o mesmo que existe ou pelo menos um. Então, para o raciocínio lógico, falar existe algum ou pelo menos um são sinônimos, tá? Isso significa dizer que aquele diagrama algum A e B, em que a gente montou a interseção, lembra? Algum A e B, em que a gente montou a interseção, tá? É o mesmo diagrama de existe A que é B, ou pelo menos um A e B. É a mesma representação. Logo, como algum e existe ou pelo menos um são sinônimos, eu posso dizer que algum A é B é a mesma coisa de existe A que é B, que é a mesma coisa de pelo menos um A é B. Exemplo, algum gato mia é a mesma coisa que existe gato que mia, pelo menos um gato mia, tá? Agora, e sinônimos da palavra nenhum. Para o raciocínio lógico, nenhum é o mesmo que todo não ou não existe, tá? Então, se eu digo nenhum A é B, é a mesma coisa de falar todo A não é B, não existe A que é B. Nenhum gato late. É a mesma coisa de dizer todo gato não late, não existe gato que late. Tranquilo? Algum e existem, pessoal, admitem variações, certo? Então, você pode ter variações em gênero, masculino e feminino, tipo, algum homem é forte, pode vir, alguma mulher é forte. Veja que o algum, ele concordou em gênero com o substantivo mulher. Em número também singular e plural. Por exemplo, se eu falo alguns homens são fortes, eu posso também dizer existem mulheres fortes, tá? Ó, veja aqui, existe, né? Veio para existem e algum veio para alguns. Tranquilo? Agora a gente vai para argumento em si. Bom, esse é o foco de nossa aula. Então, já vimos o quê? Que são diagramas lógicos, um breve resumo, né? Para lembrar de alguns detalhes. Um breve resumo também as proposições categóricas e seus sinônimos. E agora vamos entrar no conceito do que é argumento. Argumento são premissas que implicam uma conclusão. Essas premissas são informações. Então, quando você ouvir esse conceito, premissas que implicam conclusão, isso significa que são informações que vão te conduzir a uma conclusão. Essas informações são proposições, tá? Ou seja, são informações que podem ser julgadas em verdadeiro ou falso. E por estarem em uma estrutura argumentativa, elas são chamadas de premissas. São chamadas de premissas. É como se você fosse investigador da Polícia Civil. E essa conclusão você vai, através de informações, chegar a algo certo. Nesse caso, o argumento vai ser válido, ou chegar a algo duvidoso. Nesse caso, o argumento vai ser inválido. Exemplo, de forma empírica, de forma sem utilizar conceitos mais complexos de um argumento. Quando o estudo tem chance de ser aprovado? Primeira informação, primeira premissa. Segunda, estudei. Terceira, logo tenho chance de ser aprovado. O que é que você vai perceber aqui? Aqui tem duas informações, tá? Então, será que essas informações vai me levar a uma conclusão? Quando estudo, tenho chance de ser aprovado, estudei. Consequentemente, tenho chance de ser aprovado.
Então, essas duas informações, com certeza, me levam a essa conclusão. E essas informações levam a gente até uma conclusão que é certa. Como a conclusão é certa, o argumento, nesse caso, é um argumento válido. Tá? Agora, se, por exemplo, se fosse aqui nessa forma, quando estudo, tenho chance de ser aprovado. Premissa 2, estudei. Conclusão, logo vou ganhar na loteria. Logo vou ganhar na loteria. Como é que vai funcionar aqui, ó? Essas informações levou a gente até uma conclusão. Só que essa conclusão é uma conclusão que é o quê? É falsa. Que é a conclusão, ou melhor, uma conclusão duvidosa. Por quê? Ó? Como é que o ato de estudar ter chance de ser aprovado e você ter estudado vai levar você a ganhar na loteria? Você pode até ganhar na loteria, mas pode ter certeza que não é consequência da primeira ou da segunda informação. Baseado nisso, esse argumento é inválido, porque a conclusão é duvidosa. Ficou claro? Beleza? Então, vamos lá. Agora, existem dois tipos de argumentação. Quem são esses tipos de argumentação? Existem os argumentos categóricos ou com quantificadores e os hipotéticos ou com conectivos. O foco do nosso estudo é esse aqui, ó. Os categóricos ou com quantificadores. Para a gente começar a brincar um pouquinho, a quebrar a cabeça, eu vou montar aqui alguns diagramas e para a gente interpretar o que pode concluir ou não. Então, por exemplo, quando eu digo todo estudante é vencedor, eu monto o diagrama dessa forma. Todo estudante é vencedor. Todo estudante é vencedor. Para ajudar a gente, eu vou distribuir vários emojis aqui, só para a gente brincar aqui um pouquinho. Vou colocar o concursado, o desconfiado, o presepeiro, o dorminhoco, o apaixonado e o concurseiro. Tá? O que é que podemos concluir olhando para esse diagrama? Podemos concluir que todo estudante é vencedor. Na verdade, foi a própria extração do que foi dito. Posso dizer que algum estudante é vencedor. Se todo estudante é vencedor, algum é. É igual eu falar, todo homem trai. Se todo homem trai, algum homem trai. Entendeu? Lembrando que algum é sinônimo de quê? Que existe ou pelo menos um. Isso significa dizer, quando eu falo, algum estudante é vencedor, é a mesma coisa de falar, existe estudante que é vencedor. Ou pelo menos um estudante é vencedor. O termo algum, existe pelo menos um, eles admitem a troca das informações. Logo, eu posso dizer o seguinte, que algum vencedor é estudante. Como também posso dizer que algum vencedor não é estudante. Então, vamos brincar interpretando isso aqui, ó. Olhando para o diagrama, todo estudante é vencedor? É sim. Por isso que eu posso concluir. Olhando para o diagrama, algum estudante é vencedor? É sim, ó. Esse estudante aqui, o desconfiado, o dorminhoco e o concursado, eles são vencedores. Por isso que eu posso concluir. Tá? Novamente, olhando para o diagrama. Algum vencedor é estudante? Eu disse que algum admite a troca das informações. Tá? Então, é a mesma coisa. Algum estudante é vencedor, algum vencedor é estudante. E algum vencedor não é estudante. Ó, algum vencedor não é estudante. Tem vencedor que não é estudante? Tem sim, ó, aqui, ó. Vencedor que não é estudante. Vencedor que não é estudante.
vencedor que não é estudante. Tá? E o que não podemos concluir? Que todo vencedor é estudante. Por quê? Porque teve pessoas que venceram sem ser estudantes. Tá? Sem ser estudantes. Ficou claro isso aí, gente? Então, agora a gente vai interpretar mais algumas coisinhas aqui. Algum homem canta. Nesse caso seria algum, tá? Algum homem canta. Então, algum representa a interseção, né? Como eu tinha dito já. Então, novamente, eu vou lembrando que algum representa isso aqui, essa interseção. Novamente, eu vou distribuir alguns emojis para a gente fazer uma brincadeirinha. Então, o que é que podemos concluir? Que algum homem canta, ou seja, extração da própria informação. Podemos concluir também que alguém que canta é homem. Por quê? Porque eu falei a vocês que o algum pode permutar. Lembrando que algum é a mesma coisa que existe e a mesma coisa que pelo menos um. Alguém que canta é homem, certo? Também posso perguntar. Podemos concluir também que algum homem não canta. Algum homem não canta, certo? Quem são os homens que não cantam? Esses homens aqui, ó. O dorminhoco e o presepeiro. São os homens que não cantam. Podemos concluir também que alguém que canta não é homem. Quem é que canta e não é homem? Esses aqui. Eles cantam e não são homens. Certo? Tranquilo? Certo. Algumas dicas, pessoal, para responder esse tipo de argumento categórico é essa. Você vai montar os seguintes diagramas que eu vou mostrar agora. E depois você vai observar se a partir das informações chegou até a conclusão. Observando os próprios diagramas que você montou. Lembrando, para o tudo A e B, esse aqui, ou esse, e como eu mencionei, para responder a maioria das questões é utilizado essa estrutura. Para o nenhum A e B, devemos utilizar um separado do outro. Para algum A e B, ou alguma interseção, lembrando que algum é sinônimo de existe, ou pelo menos um. E algum A não é B, também é interseção, que vai mudar a interpretação. O algum é somente a interseção, o algum A não é B, significa que o conjunto que vem após o não vai ser excluído. Então, vai ficar assim, ó. Exclui, esses são os A's que não são B's. Certo? Beleza, agora a gente vai para um exemplo prático. Agora a gente vai ver se esse argumento é válido ou inválido de acordo com os diagramas, e não de forma empírica, como nós julgamos naquele exemplo de quando o estudo tem chance de ser aprovado no concurso, eu estudei. Certo? Ó, se liga só. Então, a gente vai montar o diagrama e observar se a conclusão é certa ou duvidosa. Todo natalense nasceu no RN. Pessoal, natalense nasceu no RN, ou seja, todo eu vou jogar dentro do outro conjunto, certo? Eu vou jogar o primeiro informação dentro da outra através de diagramas. Então, vai ficar assim, todo natalense nasceu no RN. Aí a segunda informação, ó. João é natalense. João natalense, ele vai ter nascido obrigatoriamente aqui dentro. Aí eu não monto o diagrama para a conclusão. Eu preciso observar se eu encontro essa conclusão nos diagramas que eu fiz, ou seja, nos diagramas que foram gerados a partir da premissa. Eu encontro que João nasceu no RN, encontro sim, ó. Tá aqui, ó. Natal tá dentro, João tá dentro de Natal e Natal tá dentro de RN. Nesse caso, o meu argumento é um argumento válido. Argumento válido. Beleza? Agora a gente vai entender algumas formas de diagramas para uma mesma